irmãs, neste primeiro dia do ano civil, a Igreja nos coloca diante de duas realidades fundamentais: a maternidade divina de Maria e o poder do nome de Jesus. O Evangelho de hoje nos mostra os pastores, que são os primeiros peregrinos da fé. Eles ouvem, acreditam, vão às pressas e encontram. Sua fé é ativa, movida pela urgência da boa notícia. É interessante, não que o seja, mas eu estou criando agora essa ideia, que provavelmente a peregrinação aos santuários marianos tenham iniciado exatamente no dia do nascimento de Jesus. E os primeiros a peregrinar até este santuário foram os pastores. Veja que nós temos essa tradição, de ir pelo menos uma vez na vida em um santuário mariano. E os pastores foram os primeiros a fazer essa caminhada, este peregrinar. A reação dos ouvintes é maravilhosa. Diante do mistério de Deus que se faz pequeno, uma criança, a resposta adequada é o assombro, o encantamento. Por assim, os pastores ficaram ao ver, ao encontrar, ou melhor, antes disso, ao receberem a notícia do anjo, ficaram assustados, porque quando nos deparamos com as coisas de Deus, com o sobrenatural, isso às vezes nos assusta. Lucas, no Evangelho de hoje, nos dá um olhar especial sobre Maria. Enquanto todos se maravilhavam e falavam, ela guardava todas as coisas no coração. Esse é um grande exemplo que precisamos aprender. Muitas coisas na vida precisamos guardar no coração. Nem tudo serve para ser dito. Nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir aquilo que deveríamos falar. Então, às vezes é necessário guardar o coração. O verbo aqui, guardar, não significa apenas lembrar, mas proteger. Maria guardava no seu coração e meditava. Nós muitas vezes, e aí eu falei isso, a gente vai numa reunião, numa formação, no encontro, a gente leva aquele caderninho de anotações, e a gente vai escrevendo. Mas será que a gente volta a ler? Raramente a gente lê o texto escrito, Maria, ela nos ensina hoje algo muito importante: guardar e meditar. Ela medita, significa colocar junto, refletir profundamente. Maria junta os fatos, as palavras dos pastores que foram visitados pelos anjos, as promessas do anjo, as profecias, a busca de compreender o plano de Deus. Muitas vezes nós acabamos dizendo para nós mesmos: deixa a vida nos levar. Nunca paramos para refletir o motivo de estarmos aqui hoje, o objetivo da nossa vida, por que nos casamos, por que dedicamos uma parte da nossa vida às coisas de Deus, o porquê do nosso trabalho, qual é a nossa missão. A gente não reflete sobre isso. Precisamos aprender com Maria, principalmente
neste novo ano. Né? Maria é a discípula perfeita, aquela que escuta e guarda, medita a palavra. Seu coração é como uma arca da aliança. E aí nós fazemos essa comparação, fazemos a mesma comparação da arca da aliança. Nós sabemos, no Antigo Testamento, existia a arca da aliança, né? Antiga aliança. O que era a arca da antiga aliança? Dentro da arca, ficava dentro do templo, separado por uma cortina. Por isso que lá na paixão de Jesus fala-se que o véu da cortina se rasgou, ou seja, a antiga aliança deixa entrar a nova aliança. Mas só para a gente entender, na antiga aliança, na antiga arca da aliança, existia ali dentro da arca a Sagrada Escritura, ou melhor, as tábuas da lei dadas por Deus a Moisés, o maná e também o cajado de Arão, que era sacerdote. Na nova aliança, e aí os teólogos dizem que Maria é a nova arca da aliança, porque a antiga arca nós conhecemos, né? O desenho, vocês lembram do desenho? Da arca da aliança, toda em ouro e continha os querubins, né? As asas, tudo ali dentro. E Maria, então, representa a arca da nova aliança. E o que é que vem dessa arca? Tem dentro da arca, e aí nós temos o Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. O Verbo que se faz carne no ventre de Maria. Depois, ainda no ventre de Maria, que o Verbo, ou seja, a palavra do Novo Testamento é Jesus, no Antigo Testamento as tábuas. Né? Depois, o maná no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quem é o maná? Que não é o maná, é o próprio Cristo, que é o pão que se dá a cada um de nós. Né? Cristo Jesus, o pão vivo descido do céu. E terceiro, na antiga aliança, tinha o cajado do sacerdote e o Cristo que é o próprio sacerdote. Vejam que bonita a comparação, né? O novo e o antigo. Muito bem. Os pastores então voltam glorificando e louvando a Deus. Todo aquele que tem contato, que tem acesso, que tem experiência com Deus, gente, e eu falo isso para vocês, volta louvando e glorificando a Deus. Muitas vezes nós voltamos para casa xingando, reclamando, murmurando. Significa, talvez, não posso julgar, mas será que fizemos experiência de Deus? Será que fazemos experiência de Deus na Santa Eucaristia? Vejam, é algo para refletir, mais um pontinho para refletir nesse ano. Todos aqueles os pastores fizeram a experiência de Deus e voltaram para casa louvando e glorificando. Essa deve ser a nossa atitude, se é que fazemos a experiência de Deus. Deveríamos, né? Então, na oitava, cumpre-se a lei. O evangelista faz questão de colocar aqui sobre a circuncisão, sobre o nome de Jesus. No oitavo dia, cumpre-se a lei. Jesus cumpre a lei. Maria, como discípula do Senhor, faz acontecer a lei, a circuncisão. E no dia da circuncisão,
circuncisão, vocês lembram quem foi que fez a circuncisão antes de Jesus? João Batista. No dia da circuncisão, vocês lembram o que aconteceu? Perguntaram qual seria o nome do menino. E a mãe disse: João é o seu nome. E aí todo mundo falou: mas João, não tem ninguém na família de vocês que nome de João? E aí perguntaram para Zacarias: Zacarias, qual vai ser o nome do menino? Zacarias estava mudo, e então escreve numa tábua: seu nome é João. Então, no dia da circuncisão, dá-se o nome da criança. Interessante que a circuncisão no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, nós fazemos o quê? Batismo. E quem aqui das antigas vai lembrar disso? Mas antigamente, quando se batizava, também colocava o nome da criança, dava-se o nome. E às vezes a pessoa ganhava dois nomes: o nome de batismo e o nome da certidão. Não era isso? Muito antigamente. Porque às vezes eu falava: não vai ser fulano. Quando chega lá, aí foi registrar e jogou um nome diferente. Aí tem gente que tem dois nomes, né? Mas também era uma tradição antiga nossa, da igreja, do povo de Deus, que no dia do batizado dava-se o nome da criança, né? Dizia-se, externalizava o nome da criança. Meus irmãos, neste dia de Santa Maria, Mãe de Deus, somos convidados a imitar os pastores, ir às pressas ao encontro de Cristo, sem passividade, mas ativamente, ir às pressas ao encontro de Cristo, como os pastores foram, especialmente nesse início de ano, com urgência espiritual. Segundo, contagiar com a maravilha. Falar do que vimos, do que ouvimos a Deus, glorificar e louvar a Deus pela experiência que fizemos dele. Terceiro, aprender com Maria a guardar as coisas do coração. No mundo madrento, no mundo superficial, cultivar o silêncio interior, onde Deus fala. Deus fala no silêncio, não fala no barulho. No silêncio. Começar o ano com o coração e pedida. Quarto, voltar glorificando. Que o nosso ano seja um contínuo louvor, independente das circunstâncias, sejam elas boas ou tristes, glorificar, louvar ao Senhor. E sim, honrar o nome de Jesus, o nome de um anjo, através, respondendo a Deus, diz: o nome do menino será Jesus, Yeshua, que significa Deus salva, que foi esse o motivo da sua vinda, salvar a cada um de nós. Maria, Mãe de Deus, nos mostra que a verdadeira grandeza está na humildade que acolhe, no silêncio que guarda, na fé que medita. Que ela, a primeira crente, nos conduza neste ano que se inicia a guardar também nossas vidas em seu imaculado coração. Que Nossa Senhora interceda junto ao Pai, junto ao seu Filho, por cada um de nós neste novo ano que se inicia, e que sejamos melhores, e sejamos melhores.